Bom dia, amigos. Mais um vídeo sobre yoga, filosofando yoga. E hoje é um vídeo de esclarecimento das filosofias que foram base de construção e reconhecimento de yoga como um darshan, uma filosofia na Índia. E eu sei que existe muita confusão em relação, por exemplo, a outras filosofias, no caso. O Vedanta, por exemplo, que é uma filosofia que tem base nos Vedas, que é a conclusão dos Vedas, a finalização dos Vedas, e que tem a sua própria nomenclatura, como Atma, Brahman, a definição do que é Deus, né, o que é Brahman, o que é Atma, a localização da alma, que tem esses fundamentos, e também tem as suas divisões, interpretações dualistas e não dualistas, mistas. E o Vedanta, ele é basicamente uma filosofia que tem como base o conhecimento empírico. Jnana Yoga, estudos do sânscrito, estudos de literatura do próprio Vedas, do próprio final dos Vedas, que é o Vedanta, e também algumas práticas que eles fazem, de práticas de mantras, dependendo da linha do Vedanta, utiliza-se mantra, mas não é o yoga. E eu vou explicar o porquê e o porquê dessa confusão. A confusão se deu principalmente porque nós ocidentais tivemos um congresso da religião lá nos Estados Unidos, em Chicago, em 1893, na qual Swami Vivekananda, mestre do Vedanta, trouxe as informações sobre a Índia, nesse congresso que aconteceu nos Estados Unidos, e trouxe o Vedanta como religião, mas ele usou muito a expressão yoga. As yogas. Então, nós ficamos com essa impressão de que o Vedanta é uma representação do yoga. No entanto, não é isso. O Vedanta é uma filosofia, como eu falei, que tem suas bases nos Vedas e que também tem a sua própria nomenclatura, os seus termos, as suas definições, de pessoas que gostam muito de estudar, intelectuais. Os Vedantas geralmente são pandits, né? São considerados mestres de conhecimentos empíricos, de livros, de filosofia, muito diferente do yoga. Por quê? O yoga é baseado no Sankhya, que é uma filosofia bem mais antiga, né? Uma das mais antigas. Sankhya significa numeração, né? A palavra Sankhya significa numeração. Então ela tem uma tese de cosmogênese, como foi criado o universo, e fala muito a respeito de Prakriti e Purusha, que é o espírito e a matéria. E é dali que vem as ideias principais que movem a parte de conhecimento do yoga. Então essa relação com o Sankhya é muito forte, e com o Tantra. São duas influências muito claras na condução do yoga durante milênios, e o yoga é muito antigo. E basicamente não tem esse cunho intelectual. O praticante de yoga não é uma pessoa que está preocupada em estudar o sânscrito, estudar literaturas, os Vedas e tal, não. O yoga tem uma influência do Tantra no sentido que ele valoriza muito o corpo. Todas as práticas que nós conhecemos de asanas, pranayamas, tiveram origem no yoga e na Hatha Yoga, que é praticamente, vamos dizer, que é a única yoga, porque as outras divisões foram feitas a partir de entendimentos e de separações de técnicas. Separar mantra yoga, bhakti, raja yoga, foram definições que foram acontecendo a partir do século 17 e 18. Antes não existiam essas definições. O yoga era uma coisa inteira. A palavra yoga significa união, era uma unidade de técnicas diferentes. Então, um praticante de yoga, ele também fazia mantra, ele fazia posturas, ele fazia pranayamas, ele fazia respirações, ele estava se conectando com o seu corpo, entendendo que a realidade estava dentro dele. Menos envolvido com a questão de literaturas, né, de verdades já estabelecidas através de grandes livros, né, tanto o Alcorão para os muçulmanos, os Vedas para os hindus. Praticamente o yoga é uma visão em que a realidade tem que ser experimentada, experienciada por um praticante de yoga.
através da meditação, através de práticas corporais, através de trazer em si essa meta de alcançar essa transformação da mente e do corpo para alcançar os estados mais elevados e a abertura para a percepção da consciência, desenvolvimento dessa consciência, né? Então, o que acontece? Essas confusões que misturam vem porque muitas vezes as pessoas trazem uma filosofia com invólucro de outra filosofia, tá? Talvez por uma questão de que o yoga é muito conhecido, muito famoso, tal. Bom, sem menosprezar os conhecimentos do Vedanta, porque é uma filosofia que tem que ser respeitada, mas não é o yoga. E o yoga, sim, tem sua raiz. Goraknath também falava muito a respeito disso, de que o hindu tinha o templo, o muçulmano tinha a mesquita e o yogi tinha o interior. Então vamos refletir sobre isso. O yogi é aquele que busca a realidade dentro de si. Ele não está vinculado a nenhuma religião. Ele pode até vir de um ambiente religioso, né? Ter nascido no ambiente religioso, mas ele está além da religião. Ele não está vinculado à religião. O yogi é um renunciante. Vamos tentar encontrar esse eixo aí, que yoga significa também a renúncia de casta social, a renúncia de definição religiosa, está para além disso. O yogi é um buscador interno, um meditador. Fazendo ali uma alusão principalmente ao Buda, porque Buda foi um grande yogi, foi talvez um dos maiores, né, yogis que já existiram, e o caminho é um caminho interno. Ele nada tem a ver com questões religiosas. Um beijo para vocês, adeus e até o próximo vídeo.